Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui juntos para orar, para colocar diante do Senhor as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco nesses dias e nós temos então muitos motivos para louvar o nosso Deus, como também para clamar pela misericórdia dele, pelo socorro dele. E nós vamos então juntos nesse instante fazer essa devocional, meditando naquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque ele tem muito a nos falar, também tem muito a fazer por cada um de nós. Pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a gente vai ler os versículos de 5 a 16. Primeiro a Reis 17, versículos de 5 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Irmãos, essa história é bastante conhecida, a história da viúva de Sarepta. A gente vê aqui que Elias estava escondido, né, num determinado momento do seu ministério, escondido porque ele estava sendo perseguido por Jezabel, por Acabe, pelos inimigos do povo do Senhor. E Sarepta, né, quer dizer então fornalha, era uma pequena cidade costeira fora das fronteiras de Israel, pertencia ao domínio de Sidom, era governado por pagãos. E então Elias estava lá escondido nessa caverna, e a Bíblia fala que ele era alimentado pelos corvos, bebia a água de um ribeiro que ficava ali, o ribeiro de Querite, perto aqui era um afluente do Rio Jordão. E de repente, como a terra como não havia chuva sobre a terra há muito tempo, e isso foi um castigo de Deus para o povo de Israel, aquele ribeiro então secou. E Elias então falou para o Senhor: Meu Deus, agora eu não tenho mais água, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou morrer de sede. E Deus então diz para Elias ir para Sarepta. Deus cuidou de Elias para que ele não morresse de fome, né? Já que ele não podia andar ali livremente da região, o lugar e as circunstâncias que ele vivia eram incomuns, ninguém sabia do paradeiro dele, só Deus. Mas certo dia ele acordou, não viu os corvos, nem comida, nem água, e viu que o riacho tinha secado. E aí então Elias se desespera e fala para Deus: Senhor, eu vou morrer de sede. Mas aí a gente tem uma lição importante para aprender, que é o seguinte: quando o riacho seca, é hora de recomeçar. Foi Deus que permitiu, foi Deus que ordenou que o riacho secasse. Aquela seca era uma permissão, na verdade não era nem uma permissão, era foi Deus que ordenou que aquilo fosse daquela maneira, né? Era um ato de Deus, da vontade dele, e ele então permitiu ali que o ribeiro secasse, mas ele não queria matar Elias, ele não queria prejudicar Elias. Ele queria que Elias então partisse para Sarepta. E Elias precisava partir porque tinha algo novo
esperando por ele. Deus tinha um novo propósito para a vida de Elias. E é engraçado isso, porque muitas vezes nós estamos apegados às coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, do jeito que elas são. E às vezes a gente se sente acomodado com as nossas situações. Mas chega um determinado momento que Deus nos sacode e Ele diz assim: olha, eu preciso que você olhe para a vida de uma maneira diferente. Eu preciso que você tenha novas experiências comigo. Eu preciso que você aprenda mais de mim, aprenda a viver mais na minha dependência, aprenda a me adorar com mais sinceridade. E aí então Ele diz: eu preciso que você parta, eu tenho algo novo para você. Então, irmãos, muitas vezes quando Deus tira alguma coisa das nossas vidas, Ele não está querendo nos punir, Ele não está querendo nos prejudicar, nem nos destruir. Deus tira as coisas da nossa vida muitas vezes para que nós partamos para um novo propósito, para que nós possamos conhecer o nosso Deus de uma maneira melhor, de uma maneira mais profunda. Quando Elias chega em Sarepta e Deus fala para ele: olha, você pode ir, porque eu já tenho uma viúva lá que eu ordenei e ela vai te sustentar. Então Elias percebeu naquele momento, acredito eu, que Deus não estava desamparando ele, mas que Deus estava enviando ele para um novo propósito e Deus já tinha planejado o que ia acontecer com ele lá em Sarepta. E ele chega então à porta da cidade e vê aquela viúva apanhando aqueles gravetos, né? Algumas traduções aqui, inclusive aqui eu li, ela fala cavacos, apanhei 2 cavacos. Não era uma lenha de grande porte, eram gravetos. E isso dava a entender que ela ia queimar pouco, né? Ia fazer pouco fogo, porque ela tinha pouca comida. E ele então vê aquela mulher, tá cansado da viagem, cumprimenta ela, pede água, ela traz a água e ele pede pão. E ela diz: olha, eu não tenho pão, nem para mim, nem para o meu filho, muito menos para você. O que eu tenho não dá pra gente. E ele então diz para ela: olha, foi Deus que me mandou aqui. Então vai lá, pega a farinha que você tem, faz um pão e traz para mim primeiro. E depois você vai alimentar você e você vai alimentar o seu filho. E é engraçado que a mulher não questiona Elias, ela vai e faz conforme ele ordenou. Né? Muitas vezes a gente fala assim: mas por que eu vou ter que dar primeiro para o profeta? Eu vou comer primeiro, vou dar primeiro para o meu filho, se sobrar, ele come. Se Deus multiplicar, ele come. Mas não foi isso que essa mulher fez. Ela, sem titubear, foi lá, preparou o que ela tinha, não preparou uma parte do que ela tinha, usou tudo o que ela tinha, fez um pão e levou para Elias. E aí nós podemos pensar também que muitas vezes, irmãos, nós não damos para Deus a integralidade daquilo que nós temos. A nossa prioridade é a nossa própria vida e é o nosso próprio sustento. Né? Às vezes você ganha o seu salário ou você tem o seu tempo, os seus dons e você nunca está disposto a usar aquilo integralmente para Deus ou prioritariamente para Deus. Você sempre está preocupado em alimentar você mesmo primeiro, em fazer as suas coisas, naquilo que é importante para você, e você coloca então Deus no segundo plano. Mas a Bíblia diz que aquela mulher não fez isso. Ela prioritariamente atendeu a ordem de Deus e deu o pão então para Elias. E aí a gente tem que pensar que nessa situação toda, tanto Elias quanto aquela viúva confiaram em Deus, tiveram fé. E aí lá em Isaías 55, os versículos 8 e 9, diz que Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele, os nossos caminhos. E que assim como o céu é mais alto do que a terra, ele pensa muito mais alto do que nós, e ele tem caminhos muito mais altos do que nós. Quando nós confiamos no Senhor e fazemos aquilo que ele manda, ele então nos leva por caminhos melhores, mas nós precisamos realmente ter fé. E aí a gente vai para um segundo ponto.
é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Aquela viúva não entregou apenas um pouco, ela entregou tudo para Deus, porque ela sabia que Deus podia suprir as necessidades dela. E olha que ela nem era do povo de Israel, ela era uma viúva pagã do povo de Sidom, né? Mas muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós estamos com o nosso coração fechado, com tanta preocupação, que nós somos incapazes de ver que a solução está do nosso lado, está próximo de nós, né? Elias estava com fome, a viúva tinha pouco para o sustento dela e para o sustento do seu filho, mas Deus usou aquela mulher para sustentar o profeta e assim ela sustentou a todos, né? E essa é a prova de que o Senhor se preocupa com os nossos problemas e pode operar grandes coisas nas nossas vidas quando nós nos dispomos a fazer a vontade dele primeiro. A fé daquela mulher, que era gentia, moveu o coração de Deus, né? E Deus, então, via o povo dele ali adorando outros deuses, seguindo Acabe e Jezabel, e de repente aquela mulher, que nem era do povo de Israel, então se voltou para Deus e Deus a abençoou. Quando ela foi apanhar aqueles gravetos que ela encontrou Elias, ela teve então um encontro com o Deus de Israel e ela sabia que a vida dela estava por um fio. Se Elias não tivesse chegado, a morte teria alcançado ela e teria alcançado o seu filho. Como está a sua vida? Às vezes nós chegamos ao limite dos nossos gravetos, né? Tem momentos em que a gente fala, Senhor, eu não dou mais conta dessa situação. Mas nós devemos entregar o pouco que nos resta para Deus, confiar nele, esperar então, porque ele vai nos dar vida em abundância. A gente não deve entregar as coisas para Deus pela metade, mas entregar por inteiro. Saber que para Deus não existe distância, barreira, circunstância. O que Ele quer de nós é que o nosso coração esteja aberto para adorar Ele com todas as nossas forças, porque Ele mesmo é quem vai multiplicar a farinha, é quem vai multiplicar o azeite. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar porque tem gente que trabalha o dia inteiro e come o pão de dores, mas Deus sustenta os seus amados enquanto eles dormem, né? E terminando no Lucas 12, 22 a 31, um texto maravilhoso da palavra de Deus que nos diz assim: E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E assim ainda, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Assim como aquela viúva deu tudo o que tinha, porque confiou no Senhor, que nós também possamos entregar tudo que nós temos ao Senhor, porque Ele vai fazer então aquilo que nós precisamos. Amém? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor os nossos amigos, irmãos que estão enfermos, muitos são eles, né, com Covid, muitas pessoas, muitas em uma situação muito difícil, outras já se recuperando, mas todos precisam da graça e da misericórdia de Deus, assim como as famílias que estão enlutadas, como a família da irmã Wélcia, as famílias da nossa igreja que estão passando por dificuldades financeiras, enfrentando um momento como a viúva de Sarepta, em que às vezes a gente acha que o graveto não vai dar, né? O graveto é suficiente para queimar o que tem de comida, porque a comida não vai dar. Mas Deus também está no controle dessa situação, nós sabemos disso, vamos orar. Vamos orar também pela igreja, pelo nosso país, por essa pandemia, para que Deus tenha misericórdia de nós, volte o seu rosto para nós e nos ajude a passar por esses dias difíceis. Vamos orar ao Senhor nesse instante.
Ó Deus, o Senhor que é o Deus de Elias, o Senhor que não mudou, o Senhor que sustentou Elias naquela caverna e que mandou então os corvos para que o sustentassem, providenciou água, o Senhor que permitiu que aquele ribeiro secasse e mandou Elias então para Sarepta, já tendo providenciado ali também o sustento para ele, o Senhor que tocou no coração daquela viúva, ó Deus, para que ela então obedecesse e fizesse conforme a tua vontade, o Senhor que multiplicou aquele azeite e aquela farinha. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor, porque nós conhecemos o teu poder. Ó Deus, nos ajuda. Nós não queremos conhecer o Senhor só de ouvir falar, mas nós queremos conhecer o Senhor com os nossos olhos, ó Deus. Queremos ver o Senhor. Nós queremos, ó Deus, enxergar o Senhor e aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Ó Deus, que o Senhor nesse instante esteja tendo misericórdia das nossas vidas. Primeiro, ó Deus, limpa os nossos corações, perdoa os nossos pecados. Coloca em nós o desejo e a necessidade de mudar a nossa forma de pensar. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais estar dispostos a buscar o Senhor através da Tua palavra e através da oração. E que nós possamos encontrar, ó Deus, na Tua presença o refúgio que nós precisamos. Que nós possamos encontrar na Tua presença o consolo para as nossas almas. Assim como possamos encontrar, ó Deus, a solução para aqueles problemas que nos afligem. Ó Deus, nós sabemos que nesses dias nós não temos, ó Deus, a quem recorrer. E muitas vezes somos tomados pelo medo, pela angústia, pela tristeza, ó Deus, pela incerteza. Mas como teus servos, como teus filhos, nós não queremos viver dessa maneira, ó Deus. Nós queremos ter alegria, nós queremos ter paz, nós queremos viver em comunhão contigo e com os nossos irmãos, nós queremos desfrutar as tuas promessas, queremos fazer o teu trabalho. Então, ó Deus, coloca em nós, nos dá condições, ó Deus, de permanecer fiéis e firmes nesses dias de dificuldade. Opera em nós, através do poder do teu Santo Espírito, ó Deus, renova a nossa maneira de pensar, renova, ó Deus, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de viver, a nossa maneira, ó Deus, de encarar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Nos dá um coração mais grato, ó Deus. Nos ajuda a agradecer ao Senhor e a reconhecer as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, o quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos, porque o Senhor é esse Deus, ó Deus, que multiplica azeite, que multiplica farinha, que se preocupa conosco, que nos dá sustento, que nos dá graça, que enche as nossas vidas de misericórdia. Senhor, nesse instante colocamos diante do Senhor a vida dos nossos amigos, familiares, ó Deus, irmãos que estão enfermos. Alguns estão com Covid, outros, ó Deus, estão enfermos por outros motivos, por outras causas, mas o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode curar todas as enfermidades e fazer sempre conforme a tua vontade. E é por isso que nós colocamos aqui diante do Senhor o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Helenita, a irmã Nilza, a irmã Conceição, ó Deus. Colocamos a irmã Maria José, a irmã Maria de Fátima, o irmão Tim, ó Deus, todos os nossos irmãos, amigos, a irmã Áurea, a irmã Marli, ó Deus, que tem pedido pela sua saúde, irmã Roseli, ó Deus, são muitas, irmã Sandra, irmão Levi, muitas pessoas enfermas, mas o Senhor pode, ó Deus, transformar essas vidas e curar essas enfermidades, então tem misericórdia, ó Deus. Senhor, também te pedimos por aqueles que estão com Covid, o Renê, o Baiano, ó Deus, a Sheila, o Eimar, ó Deus, tantas pessoas por quem nós temos orado nesses dias e que tem então pedido ao Senhor, o irmão da irmã Maria de Fátima, José Barreiro, ó Deus, colocamos essas pessoas na presença do Senhor nesse instante, para que o Senhor então solucione a cada problema, que o Senhor cure cada enfermidade e que o Senhor dispense o seu favor conforme for a tua vontade. Ó Deus, também te pedimos por aquelas famílias que estão enlutadas, como a família da irmã Welcia. Ó Deus, que o Senhor continue tendo
misericórdia da vida dela, continue ajudando ela nesses dias difíceis, ó Deus, e que ela se sinta amparada, confortada pelo Senhor. Abençoa também o Daniel, abençoa o Rodrigo, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia daquela família, da mãe do Nilson, que nesse momento de tanta dor, ó Deus, nesse momento onde nós sentimos tanto a perda do Nilson, que o Senhor possa ter misericórdia daquela família, daquelas vidas, que o Senhor possa ser o sustento, que o Senhor possa ser aquele que multiplica forças, que dá vigor, aquele que levanta, aquele, ó Deus, em quem a irmã Elcia pode descansar. Ó Deus, nesse instante também queremos te pedir pelas outras famílias enlutadas pelo Brasil, ó Deus, famílias que estão perdendo seus entes queridos em decorrência do Covid. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor cubra cada um, ó Deus, de graça e de consolo. Nesse instante também te pedimos pela nossa igreja, assim como por todas as igrejas sobre a face da terra, que nesse momento têm sido tão impactadas com essa quarentena. Ó Deus, mas nós sabemos que nada disso foge do teu controle, até porque o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o Deus da igreja, e tudo isso, ó Deus, está acontecendo de acordo com a tua permissão. Então, nesse instante queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo para continuarmos, ó Deus, firmes e fiéis para fazer a tua obra. Te pedimos pela obra de missões, te pedimos por cada família, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada relacionamento, que o Senhor esteja transformando cada esposo, cada esposa, cada pai, cada filho, que o Senhor esteja colocando sustento na mesa do teu povo, aqueles lares, ó Deus, que aonde a farinha está acabando, o azeite está acabando, que o Senhor possa ter misericórdia e abrir as portas do sustento para essas famílias. Abençoa, ó Deus, o nosso Brasil, o nosso mundo doente. Ó Deus, abençoa aqueles profissionais de saúde, abençoa os nossos governantes. Ó Deus, que nesse momento o Senhor seja a nossa luz. Ó Deus, que o Senhor possa nos dirigir e que o Senhor possa nos mostrar o caminho, porque nós estamos, ó Deus, perdidos como seres humanos que somos. Mas o Senhor tem a solução. O Senhor, ó Deus, já escreveu isso há muito tempo e todas essas coisas que estão acontecendo, o Senhor já sabia delas, assim como o Senhor as faz acontecer. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos abençoa, cuida de nós. Mais uma vez nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos pelo teu poder que opera nas nossas vidas. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito Consolador que habita conosco. E te louvamos mais uma vez, porque nós podemos chegar ao Senhor na condição de filhos, porque um dia nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós te engrandecemos, te exaltamos e te glorificamos por essa tão grande salvação. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos nesse instante. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar você e a sua família. E amanhã nós estaremos aqui novamente para juntos entrarmos na presença do nosso Deus e adorarmos ao Senhor. Amém. Quando eu chorei e as lágrimas cairão, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Jesus chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez
olhos cansados de chorar, mas quando estou contigo, fecho os olhos, eu posso ver